E o desafio de hoje para desenvolver uma comunicação e oratória para organizar e escalar o seu programa, o seu negócio, é a estrutura, coesão. E isso é tão importante na comunicação de uma forma geral quanto na oratória. Para que nós possamos treinar a estrutura e coesão da nossa venda, da nossa comunicação, da comunicação do nosso negócio, nós precisamos nos preparar. É verdade, isso não sai de repente de um lugar muito, não, nós precisamos nos preparar, criar textos, treinar para que a oratória fique excelente. Você fale de uma forma clara, você crie todo um aspecto mental que você possa recorrer quando estiver falando do seu negócio. E quanto mais você falar do seu negócio e mais você falar de forma estruturada e organizada, você vai ficando cada vez melhor nisso. Você vai ver que o objetivo da oratória para você vender o seu negócio é que aquilo se transponha, você consiga transpor toda aquela inteligência do que o seu negócio faz, para quem ele é, qual é a promessa que ele tem, de uma forma muito orgânica. É o que a gente fala, a venda ideal é aquela que você faz sem a pessoa nem perceber que você está vendendo. Você está trazendo uma ideia, um contexto sem ela perceber. É aquilo que flui de você. E nós vamos começar hoje treinando isso de forma muito consistente e ostensiva, que é como a estrutura. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar papel e caneta e escrever a estrutura de um texto. Pode ser um texto pequeno para um pitch de venda, ou então para você depois usar como estrutura um copy, né? Que são as formas como você se comunica de forma rápida e objetiva com o seu cliente. Ou você pode fazer um texto um pouco mais longo para entender a estrutura do que é o seu negócio, como se você estivesse numa conversa mais informal ou até numa formal, mas que você faça entender. Então, tem 3 questões que você precisa pensar na sua estrutura, o seu texto que você vai escrever. Vamos lá. A primeira é que você não pode esquecer de que o que é o seu negócio, o que você vende, o que é o seu serviço, o que você faz, qual é o seu produto. A segunda coisa que não pode faltar na estrutura do seu texto é para quem é. Com quem você está falando quando você está tentando vender? Qual é o seu público? Quem se interessa? E a terceira coisa é a sua promessa. O que o seu produto gera de transformação? Passados esses 3 tópicos da estrutura, você vai pensar na estrutura do texto. Um texto bem dito, bem falado, bem comentado e bem escrito, ele precisa ter inicialmente um cabeçalho, uma introdução, que a gente diz. Depois ele tem que ter um corpo de desenvolvimento, onde você vai colocar o porquê que você está falando aquilo. E no final, o encerramento, que invariavelmente vai vir convidando, pode ser para uma venda direta ou para uma estrutura em que faça a pessoa engajar. Tudo isso vai depender do objetivo do seu texto e da sua estrutura. Mas isso nós vamos falar mais para frente. Hoje é o nosso primeiro desafio aqui do nosso programa e a proposta é que você escreva esse texto. Passado esse momento de escrever esse texto, vem o desafio 1.2, que é o gravar um áudio. Você vai gravar um áudio sobre esse texto que você colocou. Vai escutar esse áudio. E quando ele tiver ok para o seu gosto, a partir do que você entende que seja importante sobre essas informações do seu negócio, você vai mandar para a gente lá no grupo e nós todas vamos avaliar. Nós vamos ouvir seu texto e vamos ouvir seu áudio e vamos trazer os comentários, como por exemplo, poxa, eu entendi o que você está vendendo. Poxa, para mim ficou um pouco obscura essa parte. Por que é importante? Além de você gravar e perdendo as amarras, é importante você fazer também esse compartilhamento para você ir perdendo a vergonha. A oratória precisa que você esteja num espaço ambiental seu, um comportamental, individual, de muita segurança. E esses passos vão te ajudar, então, a fazer essa construção de alicerce e segurança. Que tal você agora começar a pensar no seu texto? E olha, não deixa para muito tempo depois, porque amanhã tem outro desafio. Então, boa escrita, boa gravação e eu espero o seu material.